La Bible nous dit que les enfants d'Israël A Bíblia diz que os filhos de Israel ont fait des choses qui déplaisent à Dieu. fizeram coisas que não agradavam a Deus. Ils ont fait ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Eles fizeram aquilo que não era bom aos olhos de Deus. Est-ce que c'est la première fois qu'ils font? Será que seria a primeira vez que eles tinham feito isso? Non. Não. Et la Bible nous dit, E a Bíblia ela diz, dans le verset 2, no versículo 2, dans le premier verset, le verset no 1, versículo 1, que Dieu lui-même que Deus ele mesmo les a livrés tinha os livrado, entre les mains de Madian. depositado na mão dos midianitas. Pendant combien d'années? Durante quantos anos? Pendant 7 ans. 7 anos. La Bible ne nous a pas dit parce qu'ils ont fait des choses qui déplaisent à Dieu Ele não fez isso porque eles tinham desagradado a et Deus. Satan agit dans leur vie. E Satanás agiu na vida deles. Não, c'est não pas ça la foi isso Bíblia. não que a Bíblia diz. La Bible a dit A Bíblia diz que les enfants d'Israël que os filhos de Israel ont fait quelque chose tinham feito algo qui ne plaît pas à que Dieu. não era agradável. Ils ont fait le mal Eles fizeram que coisas Dieu não eram a boas, interdit de que faire. Deus tinha Ils interditado n'ont de pas fazer. écouté la voix de Eles Dieu. não escutaram a voz Et ils de ont Deus. agi comme ils le veulent. E eles agiram como eles bem Et quiseram. Dieu les a livrés. Então Deus o liberou. Dieu lui-même les a livrés Deus os livrou entre les mains de Madian. entre as mãos dos midianitas. C'est Dieu qui les a livrés Foi Deus que os livrou entre les mains de Madian nas mãos dos midianitas. pendant 7 ans. Durante 7 anos, Le madianisme os midianitas, a dominé sur le peuple eles d'Israël. dominavam o povo de Israel. Pendant 7 ans, Durante 7 anos, ils étaient obligés de fuir eles eram obrigados a fugir pour se cacher para estar escondidos dans des cavernes, sobre dans des cavernas, montagnes. montanhas. Pendant 7 ans, ils vivaient la misère. Durante 7 anos era só miséria. Le Madianite Os midianitas leur donne misère davam miséria a parce que eles, Dieu les a livrés porque Deus o tinha à livrado Madian. aos midianitas. À chaque fois qu'ils s'aimaient dans leur Todas champ, as vezes que eles semeavam nos seus campos, le Madianite vient os midianitas vinham avec Amalek junto com Amaleque, et tous les autres Amalequitas, peuples, e todos os outros ils povos, viennent ravager. e eles vinham Ils ne laissent destruir rien pour eux. e não deixavam nada para eles. Rien du tout. Nada para eles. Où était Dieu? E onde estava Deus? Dieu est là. Deus estava lá. Dieu était là. Deus estava lá. Dieu était là. Deus estava lá. Dieu les a délivrés d'Égypte. Deus os tinha Et delivrado. Dieu les a dit que je suis votre Dieu. E ele disse, eu sou o vosso Deus. Ne craignez rien. Não temas a Ne nada. craignez pas à ce peuple. Não tenha medo desse Parce que c'est povo. moi qui vous ai délivré d'Égypte. Porque fui eu que fui libertei. Et je vous ai donné leur pays. E eu te dei a voz, o país Mais deles. vous ne m'avez pas écouté. Mas vocês não me escutaram. 7 ans de misère 7 anos de miséria. que le peuple de Dieu, Que o povo de Deus, le peuple choisi par Dieu, o povo que foi escolhido por Deus, a passé 7 ans passaram 7 de anos misère de miséria. parce que Dieu lui-même les a Porque livrés. Deus mesmo o livrou a eles. Mais à chaque instant, Mas a cada à chaque fois vez que le peuple d'Israël que o povo de Israel vive de manière rebelle devant vivia de Dieu, uma maneira rebelde Dieu diante de vient Deus, toujours à leur secours. Deus sempre vinha ao seu socorro. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Deus nunca abandonou seu povo. Dieu l'a laissé Deus os deixava pour qu'ils voient. para que eles vissem, Mais Dieu revient à leur secours. mas Deus sempre voltava a À socorrer. chaque fois dans l'histoire d'Israël, Todas as vezes na história de Israel, Dieu vient toujours Deus sempre vinha à leur secours. ao seu socorro. Il ne les a jamais abandonnés. Ele nunca os abandonou. Et la Bible a dit que ce peuple E a Bíblia fala que esse a povo clamé à Dieu. clamava a Deus.
Est-ce que Dieu n'a pas entendu leur clameur? E será que Deus não ouviu os Dieu a clamores? entendu. Deus, ele Dieu a escutou écouté. esses clamores. Et la Bible nous dit, E a Bíblia diz Gédéon, que tout Gideão, le monde connaît cette todo histoire. mundo conhece a história de Quand on Gideão. parle de Gédéon, Quando falamos ça de devient Gideão, tellement quelque chose pour nous é algo importante que para nous ne nós. regardons même plus les E détails. a gente não vê nem os detalhes. Gédéon avec le 300 Gideão com os qui a 300, délivré ele Israël. libertou Israel. Point. Ponto. Nous ne voyons plus Não, d'autre. a gente não vê mais outra coisa. Le peuple O povo a fait ce qui déplaît à Dieu. fez o que era Dieu les desagradável a a Deus. livrés Deus os livrou pour le Madianite. para os midianitas. 7 ans de misère. Durante 7 anos foi Et Dieu miséria. est revenu vers E eux. Deus voltou ao seu encontro. Et Dieu a choisi E Gédéon Deus escolheu Gideão pour délivrer ses peuples. para libertar o povo. Mais quand l'ange Mas quando o anjo apparut à Gédéon, apareceu a Gideão, quand il a dit à Gédéon ele disse a Gideão qu'il était un vaillant héros, que ele era varão feliz. Gédéon n'a pas dit Amen. Gideão não disse amém. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Aujourd'hui, dans la vie du chrétien, Hoje, nas vidas dos crentes, les chrétiens vivent la difficulté. os crentes vivem com Il est dans le dificuldade. problème. E quando ele está no Son cœur problema, chaîne. o coração dele sangra. Et tu demandes, E você pergunta, tout va bien mon frère? tudo está bem, meu Tout irmão? va bien, grâce à Dieu. Tudo está bem, meu irmão, graças a Deus. Tout va bien ma soeur. Tudo está bem, minha irmã. Tout va très bien, grâce à Dieu. Tudo vai muito bem, graças a Deus. Gédéon n'a pas dit ça à l'ange. Mas Gideão ele não disse isso aos anjos. Quand l'ange a dit, vaillant héros, Quando o anjo diz, varão Dieu valoroso, est avec toi. Deus está com Il n'a você. pas dit Amen. Ele não disse Il amém. n'a pas dit tout va bien. Ele não disse está tudo bem. Il a dit si Dieu est avec nous. Ele disse se Deus estivesse comigo, Pourquoi ça nous arrive tout por que cela? está nos acontecendo tudo isso? Si Dieu est avec nous, Se Deus está conosco, pourquoi ça nous arrive por tout que está cela? acontecendo tudo isso Où sont conosco? les prodiges Cadê os que prodígios? nos pères nous ont Que os racontés? nossos pais nos Dieu contaram. nous a abandonnés. Deus nos abandonou. Cela É isso attire l'attention de que Dieu. chamou a atenção de Deus. Cela attire l'attention É de isso que Dieu. chamou a atenção Et de Deus. l'ange va tourner vers Gédéon. E o anjo dobrou e olhou Gideão. Ça a attiré son attention. Porque chamou a atenção aqui. Quand Dieu envoie quelqu'un Quando Deus envia pour alguém te demander tout va bien, ma para soeur? te pedir tudo está bem, Tout meu va irmão? bien, mon frère. Tudo está bem, meu irmão? Répondez la vérité. Responda a Si verdade. tout va mal, tout va mal, Se mon frère. tudo está ruim, diga que está ruim Si tout mesmo. va mal, ma Se soeur. tudo está ruim, minha irmã, está ruim mesmo. Des fois, nous passons à côté Às vezes a gente passa ao lado de ce que Dieu a préparé. do que Deus estava preparando para nós. Imaginez que Gédéon avait dit Amen, merci. Imagine que o Gideão tivesse respondido amém, Et, obrigado, et Senhor. parti. E fosse embora. Peut-être les 7 ans allaient redoubler. Talvez os 7 anos iam dobrar. Si Gédéon avait dit merci Seigneur, Dieu est avec moi. Obrigado, Senhor. Dieu está envoie conosco. son ange. Deus envia seu anjo. Imaginez l'ange de Dieu apparu à vous, ma soeur. Imagine que o anjo de Deus aparecesse para você, Et irmã il Elsa. te dit, E ele te diz: Dieu est avec toi, Elsa. Deus está contigo, irmã Elsa. Vaillant héros. Varoa feliz. Et tu dis Amen. E você diz amém. Gloire à Dieu. Glória a À Deus. genoux même tu te Você se prosternes. prosterna. Et tu pars. E você vai embora. Dieu a passé à côté de ce que Dieu a Deus préparé. passou, você passou Dieu a envoyé son ao ange lado do que Deus preparou para você. pour Porque te Deus délivrer de la situation que tu es en train de vivre. enviou um anjo para te libertar da situação que você vive. Mais tu n'as pas veillé Mas você não vigiou. et tu as perdu la E bénédiction. você perdeu a bênção. Peut-être la souffrance d'Israël Talvez o sofrimento de Israel allait doubler encore 7 ans. ia dobrar mais 7 anos. Si Gédéon avait dit Amen, Se Dieu est Gideão avec nous. tivesse dito amém, Deus Mais il está a dit conosco. si tu es avec nous. Ele disse, se tu estás Si comigo, tu es avec moi, se tu estás comigo, pourquoi ça m'arrive tout por que ça? está me acontecendo tudo Où isso? est ta grandeur dans moi? Onde está a tua grandeza? Où est ta bénédiction dans moi? Onde está as bênçãos
bênção na minha vida. Cela, Dieu cherche É isso que Deus procura dans votre vie, em vossas vidas, dans nos vies. em nossas vidas. Même quand l'ange lui a dit, E até quando o anjo lhe falou, va, vai, je serai avec toi, Dieu sera avec eu vou toi. estar com você, Deus será com você. Va et délivrer Israël. Vai e liberta Israel. Il a dit, comment je vais Ele délivrer diz, mas Israël? como é que eu vou livrar Israel? Avec quoi je vais délivrer Com Israël? que eu vou délivrar Ma Israel? famille est le plus pauvre de A Manassé. minha família é a mais pobre Je dessa suis le plus região. petit de la maison de mon père. Eu sou o mais pequenino da casa de meu Avec pai. quoi je vais délivrer Israël? E com que eu vou libertar Israel? C'est ça Dieu cherche. É isso que Deus procura. C'est ça Dieu cherche. É isso que Deus procura. Quelqu'un qui ne recule Alguém pas. que não volta atrás. Quelqu'un qui affronte le Alguém problème. que enfrenta os problemas. Quelqu'un qui dit non, ça c'est Aquele que fini. diz não, chega. Il est temps que tout change. Chegou a hora de mudar tudo na minha Même vida. affronter l'ange de Dieu. Até enfrentar o anjo de Deus. Et l'ange lui dit, je serai avec toi, Dieu sera avec toi. O anjo disse, eu serei La com Bible nous você. dit que Dieu a dit, je serai avec toi. A Bíblia diz, eu vou estar com você. Alors là, Gédéon dit Amen, gloire à Dieu. Então Gedeão disse amém, glória a C'est Deus. ça, il a dit, mes Foi frères. isso que ele disse, meus irmãos. Il a dit, j'ai besoin de savoir si c'est toi qui me Ele parles. disse, eu preciso Je veux un signe venant de se és toi. tu que está falando, eu quero um sinal Ne que vem de bougez ti. pas d'ici. E o anjo, Écoutez bien. e ele falou, não se mova daqui. Ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. Não mova daqui até eu voltar. Qu'est-ce que Gédéon a fait? O que foi que Gideão Il fez? allait préparer son Ele sacrifice. foi preparar seu sacrifício. Le peuple d'Israël a péché contre O Dieu. povo de Israel pecou contra Dieu Deus. les a livrés sous le main de Deus Madian. o livrou à mão dos Il y midianitas. a une malédiction dans leur vie. Havia uma maldição sobre a vida Ils deles. ne peuvent pas aller de l'avant tant que Eles cette malédiction não continue. poderiam avançar enquanto a Il fallait couper cette malédiction. tinha que ser cortada aquela maldição. Gédéon a dit ne bougez pas ici. Gideão disse, não mova. Il est parti préparer son E ele offrande. foi, correu, preparou a sua oferta. Il est revenu E vers ele l'ange. voltou em direção Il lui ao a anjo. présenté son E ele offrande. apresentou a sua oferta. Et Dieu E Deus, a consommé Deus consumiu l'offrande. a oferta. Cela veut dire que c'est agréable à Quer dizer Dieu. que aquilo foi agradável a Deus. À partir de là, E a partir daquele la momento, malédiction a été a coupée maldição foi quebrada par le sacrifice pelo qui sacrifício a été fait par Gédéon. que foi feito por Gideão. Mais une fois le sacrifice a été consommé, Mais uma vez o sacrifício consumido, Gédéon voulait encore des preuves Gideão queria mais provas ainda, pour être sûr encore que c'est para Dieu. ter certeza que era Deus. Et Gédéon devait faire quelque E chose. Gideão deveria fazer algo. La Bible nous dit que le deuxième A nuit, Bíblia diz que na segunda noite, Dieu l'a dit de faire quelque chose. Deus pediu-lhe de fazer Il algo. devait détruire l'autel de Baal. Ele tinha que destruir o hotel de Qui Baal, a qui? Qui était à qui? que era de quem? Son propre père. Do próprio pai dele. Il devait détruire l'autel Ele de Baal. tinha que destruir o hotel de Il Baal. devait détruire le bois Ele sacré, le tinha poteau sacré. que destruir aquele bosque sagrado. Mais comme il a eu peur, Como ele teve medo. il n'a pas fait cela pendant la nuit, Ele pendant não, le jour. ele não fez isso durante o Mais il dia. a pris 10 hommes Ele pegou 10 et homens ils ont fait ça pendant la nuit. e durante a noite eles fizeram De isso. peur que les gens leur voient. De medo que as pessoas não Il a percebessem. détruit l'autel E de ele Baal. destruiu o altar de Il a Baal. arraché le poteau Ele sacré, le arrancou bois sacré. aquele bosque C'est-à-dire sagrado. qu'il a détruit le Quer malédiction dizer que ele quebrou a maldição qui était dans leur vie. que estava na vida deles. Le lendemain, le peuple a vu cela. E no outro dia o povo viu aquilo, Mais quelque chose qui est extraordinaire. algo que é Quand extraordinário. Joach va dire, Quando Joás, est-ce que c'est à vous de défendre Baal? ele diz, mas é vocês que vão defender Baal. Baal n'est pas Dieu Baal não é Deus pour se défendre lui-même. para que ele se defenda ele Qu'il mesmo. se défende lui-même. Que ele venha se defender ele mesmo. Cette chose-là, Essa
a ouvert les yeux de ce peuple. essa palavra abriu os olhos daquele povo. Et tous les signes que Gédéon a demandé à Dieu, E todos os sinais que Gideão pediu a Deus, Dieu a fait que Gédéon voie Deus fez com que Gideão que visse c'est lui que é ele qui est avec lui. que está Et com c'est lui qui ele. parle avec lui. E é ele que fala com ele. Le peuple a fait ce qui est O mal. povo, ele fez o que era ruim, Il fallait un sacrifice mas tinha que ter um pour sacrifício couper ces para choses. poder ser Il quebrado. fallait détruire l'autel de Aquele Baal. altar de Baal Mes deveria frères et ser sœurs, destruído. Meus irmãos e irmãs, dans notre vie, em nossas nous ne vidas, pouvons pas aller de nós l'avant não podemos ir adiante si nous ne mettons pas un terme, se não nós colocamos um si nous fim, n'affrontons pas le se a problème. gente não enfrentar o problema. Gédéon ne pouvait pas y aller de l'avant. Gideão, ele não poderia Il ne avançar, pouvait pas délivrer ele Israël não podia libertar des Israel Madianites dos medianitas, autant qu'il n'a pas mis un terme au enquanto ele problème. não colocasse um término Pour daquele aller de l'avant, para poder ir adiante. il faut fermer une porte Você tem que fechar uma pour porta ouvrir une nouvelle porte. para abrir a outra porta. Gédéon avait besoin Gideão necessitava d'écouter à la lettre ce que Dieu lui de parlait. escutar letra por letra o que Deus falava Et il com ele. devait E présenter un ele sacrifice. devia apresentar sacrifício. Quand on parle de sacrifice aujourd'hui, Quando nós falamos de sacrifício hoje, on pense que c'est d'argent. a gente pensa que é dinheiro. Le sacrifice, O ce n'est pas d'argent, sacrifício não é o dinheiro, mais c'est ta propre vie mas sur a l'autel tua de Dieu. vida no altar de Deus. La meilleure des É o sacrifices, melhor sacrifício. c'est notre corps É seu corpo qui doit être agréable à que Dieu. deve ser agradável a Deus. Gédéon a préparé son sacrifice de l'époque. Preparou na época o seu sacrifício. Une fois le sacrifice est E fait, uma vez aquele sacrifício feito, il a détruit Baal. ele destruiu Baal. Tu dois détruire Você tem le que problème destruir qui est dans ta vie. o problema que Tu tem. dois couper le lien Você tem que cortar a pour aller de ligação l'avant. para você ir adiante. La chaîne qui t'a enchaîné. As correntes que te Tu acorrentam, ne peux pas bouger autant que tu ne le você brises não pas. pode se mover enquanto Il não faut briser quebrar. cette chaîne Você tem que quebrar essa pour aller de l'avant. para poder Sinon, à avançar. chaque fois que tu Senão, avances, todas as vezes que você avança, quand tu arrives à la limite de la chaîne, la longueur, chegar ao limite das tu vas correntes, être bloqué. você será Tu vas bloqueado. devoir retourner en E arrière. você vai ter que voltar Et novamente. chaque année, tu fais la même Todos chose. os anos você faz a mesma Tu coisa. marches, Você anda, la chaîne, il s'est... aí a corrente Et tu chega ao retournes. limite, você volta de Tu novo. marches, Você anda de la novo. chaîne est serrée. A corrente Tu retournes. chega ao limite e Tu você dois briser cette Você chaîne. tem que quebrar essa Gédéon corrente. avait besoin de briser Gideão tinha que quebrar cette chaîne aquela pour corrente délivrer Israël. para libertar Parce que Israel. Dieu lui-même il les a livrés dans la main de Deus Madian. mesmo tinha livrado eles às mãos Pour aller de l'avant. mas para ir Ils adiante, devaient revenir à Dieu eles tinham que voltar et para lui Deus, soit agréable ser agradável pour a aller de Deus, l'avant. para ir adiante. Gédéon n'a pas joué Gideão, ele não brincou à une religion. a uma religiosidade, ser Oh religioso. Seigneur, Oh Senhor, il n'a pas fait cela. ele não fez. Il a affronté le problème Ele enfrentou o problema pour que la vie para que a vida d'Israël de Israel puisse changer. possa mudar. Ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. Eles fizeram o que não Il a agrada. présenté le sacrifice. Então ele apresentou o Il a détruit l'autel de Baal. Ele destruiu o hotel de Maintenant, ils Baal. sont prêts à aller de E l'avant. agora eles estão prontos a ir Ils adiante. sont prêts à recevoir de nouveau la bénédiction de A Dieu dans leur vie. receber novamente a bênção de Deus na vida deles. Et quand tout cela est fait, E quando tudo isso terminou, l'Esprit de Dieu o Espírito de Deus a manifesté en se Gédéon. manifestou em Gideão. Gédéon a sonné la trompette. Gideão tocou a Il trompeta. a appelé tous les E peuples ele de chamou Manassé toda a população de Manassés et tous les autres e todos os pour homens attaquer Madian. para atacar os midianitas. Et la Bible nous dit E a Bíblia diz que les Madianites, que os la midianitas, Malétique, os la Malek, amalequitas,
dos Ils outros. étaient comme des sauterelles, Eles eram como tellement qu'ils gafanhotos, sont nombreux. de inúmeros como Gédéon sont à E rassembler Gedeão juntou énormément de monde muitos membros pour aller à l'attaque. para ir à guerra. Dieu a dit non. Deus disse: não, Ce peuple que tu as rassemblé, esse povo que você pour que ajuntou je puisse livrer ma Dieu entre tes para mains, me livrar, os midianitas em tuas mãos, c'est trop nombreux. é muito numeroso. Ah bon Seigneur, Ah, bom, Senhor, il a dit ce peuple est trop nombreux. esse povo aí é muito numerosos. Envoyez Envia tous ceux qui ont peur todos que são medrosos, de retourner chez eux. que eles voltem às suas casas. La Bible a dit A Bíblia que fala 22 000 hommes que 22.000 homens sont partis de retour. voltaram para casa. Il y avait 32 000 hommes. Existia 32.000 Il homens restait 10 000. e ficaram só 10.000. Gédéon a dit, Gideão là maintenant on va attaquer. agora a gente vai atacar. Dieu a dit non, E Deus falou: c'est não, toujours encore trop nombreux. ainda tem muita gente. Ah bon Seigneur? Ah, bom, Senhor. Oui, c'est trop nombreux. Sim, tem muita gente. Fais descendre Façam com que eles desçam les hommes dans la rivière. até o rio. Et tous ceux qui vont laver E todos aqueles que vão lamber l'eau, a on água prend l'eau de leur main et amène à leur bouche et laver, e lamberem com a mão com a água sobre mets-les à a côté. coloca eles de lado. Et tous ceux qui vont genousser E todos que vão se agir pour boire de l'eau, botar seu joelho no chão para beber água, envoyez tout cela chez eux. envie eles todos às suas Il y casas. avait 10 000 hommes. Tinha 10.000 homens. Il y avait 10 000 hommes. 10.000 homens. Et après tout ça, E depois combien disso, a resté? quantos ficaram? Le 300. Só 300. Imaginez combien qui a été retourné à la Imagine maison. quantos voltaram para casa. Combien a retourné à la maison? Quantos voltaram para casa? Et mon frère Pierre, Hein, meu irmão Pierre? combien a retourné à la maison? Quantos voltaram para casa? En séparant 300. Tirando 300. Combien? Combien mille? 9700 qui a retourné. 9.700. Même pas la moitié. Nem foi a metade. 300. 300. Des fois, nous pensons que c'est la force de Às Dieu vezes qui a va gente faire la pensa chose. que a força Des que fois, nós on temos pense que vai que fazer c'est a nous coisa, qui a que é nós la mesmos force que temos pour faire a les força choses. para fazer as C'est les coisas. études que j'ai eues São os meus estudos que eu qui tive va vaincre. que vai vencer. Je suis fort Eu sou physiquement. forte Je fisicamente. suis capable. Eu tenho uma C'est ça qui va capacidade. réussir. E isso me Dieu a faz montré à Gédéon fazer conseguir. Mas Deus que ce n'est mostrou pas la force. que não há força. Dieu te parle aujourd'hui. Deus ele está Ce falando n'est pas com ta você force. hoje. Não há sua Ce n'est força. pas tes diplômes. Não é teus diplomas. Ce n'est pas tout ce que tu vas Não construire é tudo que você vai qui construir va te donner la paix. que vai te dar paz. Mais c'est lui qui va te Mas donner. é Ele que vai te dar Si tu paz. crois en lui, tu auras Se la paix. você crê nele, você Si terá tu paz. marches avec Jésus, tu auras la Se paix. você anda com Jesus, você Si tu terá fais paz. confiance avec la Se você Jésus, tu auras la paix. cegamente em Jesus, você terá Les paz. hommes te ferment la porte Os homens fecham-te a et tu es porta. E désespéré. você se À desespera. tel point que tu as même abandonné de Dieu des fois. Você abandona Deus muitas vezes. Parce que les hommes ont fermé la Porque porte. os homens fecharam a porta para você. Dieu te dit non. E Deus te diz, não, Ce n'est pas les hommes. não é os homens. C'est lui qui fait des portes où il n'y É a pas eu de que porte. faço porta onde não existem portas. Dieu permet toutes Deus, choses. Ele permite todas as coisas. L'or, qu'on voit l'or, Os ouro que a gente vê, avant qu'il devienne l'or antes qu'il est, ele se torna il ouro, devait passer par le feu. ele foi passado pelo Il devait passer par le feu ele foi passado pelo pour fogo. devenir l'or qu'il est brillant après. Aquele ouro que brilha. La Bible a dit que nous aussi, A Bíblia fala que nós também on va être mis dans l'épreuve nós vamos ser colocados à prova pour devenir un véritable para nos tornarmos corps de verdadeiros Christ. corpo de Cristo. Gédéon, Gideão, avec le 300, com os 300, Dieu a donné la victoire à Israël. Deus deu a vitória ao povo de Israel. 7 ans de misère. 7 anos de miséria.
7 ans de misère. 7 anos de Quand miséria. l'ange apparut à Gédéon, E quando o anjo apareceu a il Gideão, préparait les blés ele estava moendo muito, pour les cacher des Madianites. o trigo para Parce qu'il savait qu'il allait revenir. Porque ele sabia que eles iam À voltar. chaque fois, il revient pour détruire, ravager. Toda vez eles vinham para Et il est destruir. en train de préparer ça pour cacher. Então ele estava preparando aquilo para esconder. À plusieurs fois dans ta vie, Muitas vezes em suas tu vidas, essayes d'avancer, você tenta, tu prépares les choses você prepara tudinho de ta manière, da tua maneira mais pas de victoire. e nenhuma vitória. Et l'année recommencée, E um ano vai tu recomeçar. répètes la même chose. Você repete a mesma Pas coisa. de réponse. Nenhuma Pas resposta. de victoire. Nenhuma Et vitória. tu répètes. E você repete. Dieu veut Deus, o que Ele qu'on quer dépose tout entre é ses que a gente deposite entre et lui suas mãos soit agréable. e ser Mes agradável. frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, la parole de a Dieu palavra de Deus nous a toujours donné deux choix. sempre nos deu duas escolhas. Croire Crer ou ne pas croire. ou não crer. Marche avec Jésus Andar com ou Jesus ne pas marcher avec ou Jésus. não andar com Jesus. Je dis une chose, Eu digo uma que coisa, les 4 murs que 4 paredes ne fait pas de nous chrétiens. não faz de nós um crente. Regardez la situation qui est arrivée aujourd'hui. Olha a situação que está acontecendo Si hoje. c'était ces 4 murs, Se fosse por que causa fait de nous desse chrétiens, muro que nos faz cristãos, on n'est plus chrétiens. hoje nem seríamos crentes. On sera tous éloignés du Seigneur. Estaremos todos afastados. Dieu veut que tu restes debout. Deus, Ele quer que Et non par les 4 murs, não porque tem et non par un homme, e não por causa do mais homem, par lui seul. mas por Ele. Dieu veut que tu sois dépendant Ele quer de que lui. você dependa dele. Nous avons le choix E nós temos a escolha de marcher de andar ou non. ou não. C'est à nous de décider. Somos nós que temos que decidir. Vendredi dernier, je prêchais comme ça. Sexta-feira passada eu preguei assim, Je dis Dieu n'est pas un remède magique. que Deus não era um remédio mágico. Je prononce Eu pronuncio et pas ça. e pá, acontece. C'est sacrifice, mes frères. É sacrifício. C'est sacrifice tous É les jours. sacrificar todo dia. Sacrifice tous les jours. Sacrificar todo dia. Pour être agréable à Dieu. Para ser agradável a Deus. Parce que la chair veut nous amener à travers d'autres chemins. A carne, ela quer nos levar a outros caminhos. Et nous devons dire non à la chair tous les jours. Nós devemos dizer não a Pour être agréable à Dieu. todos os dias para ser agradável a Deus. Cela n'est-il pas un sacrifice dans notre vie? Isso não é um sacrifício para nossas vidas. Regarde la reprise des cultes. Olhem só a C'est volta. pas ici seulement. Não é só Dans aqui. toutes les églises, Em todas as igrejas. beaucoup ont du mal à revenir. Muitos têm dificuldade Beaucoup de sont voltar. Muitos Beaucoup caíram. sont éloignés. Muitos se afastaram. Beaucoup ne donnent même plus de nouvelles. Muitos não dão novas. Je parlais l'autre jour avec un des missionnaires à nous, qui est un de ville. Conversando Et en com parlant de missionário cela, on que s'inquiétait. está em outra cidade, Il m'a dit, mon frère, ele me disse, il y en a des gens qui ne donnent même pas de signes de vie. ele me disse, meu irmão, tem uns que nem deram Il y en a sinal des de gens qui vida. sont tellement paniqués qu'ils ne peuvent même Tem pas uns sortir. que estão en tão dehors de em sa pânico maison. que não saem nem de suas casas. Qui fait tout cela? Quem faz tudo isso? Qui met cette panique? Quem é que colocou esse pânico? Qui met cette panique? Quem colocou esse pânico? On dit c'est le diable. Nós dissemos que é o diabo. C'est ce que j'ai écouté, ma soeur. É isso que eu escuto. On dit c'est le diable. Uns dizem que é o diabo. Mais est-ce que tout est la faute de Satan? Mas será que tudo é culpa do diabo? Est-ce que tout est la faute de Satan? Será que tudo é culpa do diabo? Je ne sors pas de chez moi pour aller à Auchan, Eu não saio de minha casa para aqui no pour Auchan aller acheter quoi à vivre. para comprar o que comer. Je n'ai pas peur. Eu não tenho medo. Je n'ai pas peur de sortir chez moi pour aller acheter quoi à vivre. Eu não tenho medo de sair para comprar Mais j'ai comida. peur pour aller à l'église. Mas medo eu tenho de ir pro culto. J'ai peur pour aller dans le cercle de prière. Eu tenho medo de ir ao círculo de J'ai oração. peur pour aller dans le culte. Eu tenho medo de ir ao culto. Quand c'est pour l'église,
Mas quando é para a igreja, J'ai peur. eu tenho medo. Je ne peux pas sortir de chez moi. Ah, eu não posso sair de casa. Mais demain, je suis dans le Mas amanhã, hypermarché. eu estou aqui no Je ne hipermarché. sais pas combien de millions de gens qui rentrent par Eu jour. não sei quantos milhões que entram aí dentro. Ça, je n'ai pas peur. Isso eu não tenho medo. Ça, c'est la réalité des chrétiens. Mas isso é a realidade dos crentes. Et Dieu est là. E Deus está aí. Imaginez la tristesse. Imagine como ele se Nous entristece. devons sacrifier Nós notre devemos vie sacrificar pour nossas plaire à vidas Dieu. para agradar a Deus. Gédéon a fait un sacrifice. Gideão, ele sacrificou. Dieu ne l'a pas donné la victoire comme ça. Deus, ele não deu a vitória. Quand on parle de Gédéon et les 300, Quando a gente fala Il a fait un dos sacrifice. Gideão e os 300 homens, il a a fait un gente sacrifice. tem que saber que ele fez o Il a sacrifício. risqué sa vie. Ele arriscou a Il sua risquait la vida. mort, Gédéon. Ele arriscou a sua Quand il vida. s'est levé de nuit pour aller démolir l'hôtel de Baal, Ele se levantou para destruir o hotel de Baal. il Ele risquait estava a de morrer. mourir. Ele riscava On a pourrait les perecer. tuer. Ele poderia ser Quand morto ils ont ali. demandé Mas quando eles à pediram Joach, a Joás, fais-le sortir diz para ele pour sair, qu'il meure, para que ele morra. il a risqué sa vie. Ele também arriscou a vida Mais dele. est-ce qu'il est mort? Mas será que ele Est-ce morreu? qu'on l'a tué? Será que mataram? Il agit Ele agiu selon la volonté de Dieu. segundo a vontade de Deus. Et Dieu était là E Deus estava pour lá le délivrer. para o Et proteger. Dieu a donné la E victoire. Deus deu a Dieu vitória. cherche des gens courageux. Deus, ele procura pessoas corajosas. La personne peut travailler de lundi à A dimanche, pessoa pode trabalhar de segunda a domingo, jour et nuit. dia e noite. Il est fatigué. Ele está morrendo de cansado. Oui. Sim. Mais le lendemain, s'il faut retourner au travail, Mas il va y aller. amanhã, se ele tiver que trabalhar, ele vai de novo. Et le dimanche E arrive, domingo ele chega. le culte à 16h. O culto é 16 horas. Dieu connaît ma vie. Deus Il conhece sait minha que je vida. voulais faire. Ele sabe que eu Je queria ne peux pas y ir, aller, Seigneur. mas eu não vou, Senhor. C'est cela qui va nous délivrer de la main de Madian. E será que é isso que vai nos livrar das mãos do midianita? Et on dit, Seigneur, pourquoi? E a gente diz, Senhor, por quê? Pourquoi? Por que é? Gédéon a demandé à l'ange, pourquoi? Gideão perguntou ao anjo, por quê? Pourquoi? Por que Mais é? quand Dieu l'a dit ce qu'il devait Mas faire, quando Deus disse o que ele deveria fazer, il a fait la volonté de Dieu. ele fez a Dieu a vontade de dit, Deus. va détruire l'autel de Baal. Deus disse, vai destruir Il o a hotel allé, de il a Baal. détruit l'autel de Ele Baal. foi e destruiu o hotel Dieu a de dit, Baal. détruire le bois sacré. Destrói o poste Et sagrado. utilise-le comme combustible pour faire le Utiliza feu. o pau daquele hidro para fazer o Il a fait. E ele fez. Dieu a dit, prends le taureau de ton Deus père. disse, pega o boi do teu pai. Il a fait. E ele fez. Et il a présenté le sacrifice. Ele apresentou Il o a fait sacrifício. tout ce que Dieu l'a dit Ele de fez faire. tudo que Deus Maintenant, disse. Dieu a dit, E agora Deus disse tu para es ele, prêt. tá pronto. Je vais livrer ma jambe. Eu vou livrar os midianitas em tuas mãos. Israël va te délivrer E encore. Israel vai ser libertado mais uma vez. Liberto. 7 ans de souffrance. 7 anos de sofrimentos. Les transformations dans nos vies. A transformação em nossas vidas C'est à cause de nous qui tarde. é por nossa culpa C'est que nous qui fait que la main de Dieu se tarde à agir dans é nos nós vies. mesmos que tardamos que a mão de Deus age em nós. C'est nous qui tarde la main de Dieu É d'agir dans nós notre mesmos vie. que tardamos a mão de Deus de agir em Imaginez nós. la tristesse de Dieu Imagine quand como il Deus envoie se son fez ange pour te délivrer. quando Ele envia teu anjo para te Et tu passes à côté. livrar e tu passa no lado dele L'année répète. e o ano Dieu envoie son ange. Deus envia o Tu anjo passes à côté. e você passa no lado. Je dis une chose. Eu digo, Pourquoi le chrétien est obligé de mentir? por que o crente necessita mentir? Tu dois quelque chose à qui pour mentir? Você deve a quem para mentir? Qui te donne la vie? Quem te dá a vida? À qui tu dois rendre compte pour mentir? Para que você tem que render conta para sua vida? Dieu a dit que notre parole doit être oui, oui ou non, non. Deus fala, nossa palavra é sim, sim, não, não. Ce que tu ajoutes, c'est des mensonges. O que você acrescenta é mentira? Il vaut mieux se taire que de É dire des melhor mensonges. calar que contar mentiras. Il vaut mieux se taire que de dire É des mensonges. melhor calar-se do que mentir. Tu es en train de ramasser des mauvaises choses Você pour ta vie. ajunta maus coisas, maledição para
sua Mes vida. frères et sœurs, Meus irmãos, nous ne réunissons pas devant le Seigneur pour jouer não religieux. reunimos aqui diante do On entend Senhor de lutter jour et nuit pour notre para vie. brincar de religião. On entend de lutter jour et nuit pour notre famille. Dia e noite pela nossa vida, pela nossa família. Quel est l'exemple qu'on entend de montrer pour nos Qual familles o exemplo que dão aos nossos qui ne sont pas familiares chrétiens? que não são crentes? Quel est l'exemple? Qual é o exemplo? On doit être un exemple de nature. Nós naturalmente temos que ser exemplos. Celui qui a du mal Aquele que tem dificuldade à marcher avec Jésus, de andar com Jesus, il n'est pas né de nouveau. ele não nasceu de novo. Celui qui a du mal à marcher avec Aquele que Jésus, tem dificuldade de il andar n'est pas com né de nouveau. ele não Il a nasceu besoin de naître de ele nouveau. precisa renascer de novo. Nicodème était un chef Nicodemo é chefe de la loi. das leis. Il avait besoin de renaître de Ele nouveau. tinha que renascer novamente. Nous devons renaître de nouveau. Nós devemos renascer Pour marcher avec Jésus. novamente para andar com Jesus. Sinon, nous n'allons pas supporter la Senão a marche. gente não vai superar. Parce que le chemin est long. Porque o caminho é muito longo. Le chemin est long. O caminho é longo. Nous devons se lever E nós devemos nos et dire non à levantar ce monde. e dizer não ao mundo. Et passer Dieu en E premier. passar a Deus em primeiro lugar. Nous devons passer Dieu en premier. Deus tem que ser o primeiro. Gédéon a donné sa vie Gideão, ele deu a pour sua obéir à la voix de Dieu. para obedecer a voz de Deus. Quand on parle de Gédéon et E le poisson, quando a gente fala do Gideão com os 300, alléluia, amen, gloire à Dieu. aleluia, amém, Nous glória a ne voyons Deus. pas le sacrifice que Mas Gédéon a a gente fait. não vê o Nous ne voyons pas le risque que Gédéon a o pris dans risco sa de vie. vida que Gideão Risque teve, de mort. o risco de morrer. On n'est pas pour rigoler. Nós não estamos On n'est pas pour brincadeira. jouer chrétien. Nós On não n'est estamos pas pour brincando montrer de ser l'apparence à ma crente. soeur, mon Nós não frère. temos que mostrar aparência ao meu irmão, à minha irmã. Dieu a dit sans la sanctification, personne ne verra pas sa Sem face. santificado, ninguém vai ver a sua face. Aleluia. J'ai besoin de ma soeur pour être debout. Eu preciso da minha irmã para J'ai estar de besoin de mon pé. frère pour être debout. Eu preciso do meu irmão para estar de Et pé. Jésus qui allait dans la croix pour moi, E Jesus que foi até a cruz do c'est en Calvário. vain qu'il allait à la croix. Foi em vão que Qui ele a foi. payé le prix dans la croix pour moi? Quem pagou o preço por mim na Ce n'est cruz? pas ma soeur, ce n'est pas mon Não foi meu frère. irmão, não foi minha irmã. C'est Jésus qui a Foi payé le Jesus prix. que pagou o preço na Si je cruz. dépose ma vie entre ses E se mains, eu depositar minha vida entre suas mãos, rien ne peut m'atteindre. nada vai me atingir. Gédéon, Gideão, il a oublié que son père ele esqueceu que o seu pai, avait l'autel. ele tinha Il a oublié qu'on pourrait le tuer. ele esqueceu que ele poderia ser. Il a dit, si c'est pour Dieu, Ele disse, se é je pra vais Deus, marcher contre Baal. eu vou andar contra Baal. Je vais détruire l'autel Eu de vou destruir Baal. o hotel de Baal. Il a fait. Ele Et fez. Dieu a délivré E Israël. Deus protegeu Israel. Dieu va te délivrer. E Deus vai te proteger. Dieu veut te délivrer. Deus quer te Dieu veut libertar. changer ta vie. Deus, ele quer mudar a sua Mais c'est vida. toi qui empêches Dieu de faire Mas les é você transformations. mesmo que impede Deus de C'est toi qui transformar. tarde Dieu. É você que retarda Deus. Ce n'est pas Dieu qui ne veut Não pas é nous Deus que não sortir de la quer te situation tirar que dessa nous vivons. situação que tu vive. Mais à chaque fois on Mas passe toda notre vie vez a gente passa a nossa vida devant le Seigneur. diante de Deus. Avant le Seigneur. Antes de Deus. Ma vie d'abord. A minha vida Après, c'est primeiro Dieu. e depois Mes Deus. frères et sœurs, Meus irmãos, ça peut tripler les années. vai até triplificar os anos Ça ne va pas changer. e a sua vida não vai mudar. Parce que Dieu n'agit pas parce Porque qu'il a Deus eu não Dieu. age porque tem Il piedade. agit selon sa Ele parole. age segundo a sua Nous devons palavra. être forts. Nós devemos ser fortes. Est-ce que c'est dur la vie qu'on vit? Será que é dura a vida que Oui, vivemos? c'est dur. Sim, é duro. C'est difficile. É difícil. Je sais que c'est plus Eu facile sei que é mais de fácil se lever le de soir se levantar à et noite aller dans une boîte de nuit. e ir para C'est facile. uma boate. É mais fácil. Tu te sens comme un Você se sente jeune de 18 ans, de 16 um ans. jovem de 16, 18 anos. Tu te sens fort Você se sente pour forte aller en boîte de nuit. para ir numa Pour boate, aller faire ce qui n'est pas para agréable fazer o devant que Dieu. não é agradável
a Mais Deus. quand le dimanche Mas arrive, quando o domingo le jour chega, de culte o arrive, dia do culto, ah, tu n'as même pas les forces de te lever você de não ton tem lit. força de sair da sua cama. Tu dois briser cette Você chose. tem que quebrar essa coisa. Tu dois briser Você cette tem force que quebrar essa diabolique. força diabólica. Tu dois briser cette Você force tem que quebrar satanique essa força satânica qui t'empêche que te impede d'adorer ton Dieu, de adorar de o lui seu soit Deus, agréable. de ser agradável. Jusqu'à quand Até quando on va continuer? nós vamos continuar dessa maneira? Jusqu'à quand? Até quando? Le moment est venu. O momento é chegado. Je dis que cette épidémie, Eu digo que essa epidemia c'est une chance é uma oportunidade pour les chrétiens. para os crentes. C'est une chance pour les É chrétiens uma oportunidade pour para os changer de vie. crentes de mudar de vida. Beaucoup sont morts, Muitos pereceram. mais ceux qui ne sont pas morts, Aqueles que não c'est pereceram. une chance pour É transformer uma leur vie. oportunidade para a De vida dire deles. non De à se une transformar e vie dizer não a satanique, uma vida diabolique. diabólica, satânica. Notre cœur il nous dit les Os nossos choses. corações nos falam as Il coisas. nous dit ce qui n'est pas bon et ce qui est Ele bon. diz o que é bom e o que não é bom. La parole de Dieu A palavra de n'est Deus pas quelque chose d'étranger dans não notre é vie. algo estranho para Tous nós. les jours il parle dans nos cœurs. Todo dia ele fala em nosso coração. Mais c'est lui qui va décider Mas aquele que vai decidir de changer les choses, de mudar as c'est coisas nous-mêmes. somos nós mesmos. C'est lui qui va décider de changer les Aquele que choses, vai decidir de mudar as coisas c'est nous-mêmes. sem nós mesmos. Glória a Deus. L'église du Seigneur A igreja do Senhor, appartient à Dieu. ela pertence a Deus. Mais notre vie, Mas nossas vidas, c'est nous qui doit donner somos nós que la temos que dar responsabilité à Dieu. a responsabilidade C'est a moi Deus. qui dois Sou eu que me tenho lever que me et dire non à levantar Satan e dizer pour não a donner ma Satanás. vie à Dieu. E dar a minha Dans le vida nom a de Deus. Jésus. No nome de Jesus. Fais comme Gédéon. Faça como Gideão. Détruis l'autel de Baal. Destrua o altar de Détruis le Baal. bois sacré. Destrua o bosque sagrado. Tuez le taureau. Mate o touro. Présentez devant ton Dieu. Presente diante, Et apresente fermez la porte de Deus e feche a porta. qui t'est liée à Satan. Que te Qui ligava a t'est liée à Satanás. ce monde. Que te liga a esse mundo. Pourquoi la Bible nous dit Porque que nous devons être saints comme notre Père Céleste est A saint? Bíblia diz que devemos ser tanto que nem o nosso Pai La é. question n'est pas le pardon. A questão não é o perdão. Le pardon n'a pas de limite. Porque o perdão não tem Dieu limite. pardonne tous les Deus jours, perdoa. chaque seconde. Todos os segundos. Le ele está. problème est si la mort arrive Mas aujourd'hui. o problema é se a morte chegar. Et je n'ai pas eu le temps E eu não tive tempo de demander pardon. de pedir perdão. J'entends dire qu'il y a un monsieur Eu esquentei falar que teve um qui senhor prêche au Brésil dans le bus. que prega nos ônibus. Et il a rencontré un jeune. E ele encontrou com um Et jovem. il a présenté Jésus pour cet jeune. E ele Il lui a dit, apresentou acceptez esse Jésus. jovem, Jesus para esse jovem. Ele se Et le aceitou. jeune n'a pas voulu. E o jovem não quis. Très peu de temps passé. Algum tempo Quelques passou, minutes, je crois, ou alguns quelques heures. minutos, algumas horas. Et ce monsieur arrive, E esse Messias il voit des gens comme ça. Ele vê uma multidão. Qu'est-ce qui se passe? Ele diz, mas o que está acontecendo? Il allait voir. E ele foi ver. Il a dit, mais c'est ces jeunes Ele diz, mas esse que j'ai jovem rencontrés, que eu que encontrei, j'ai demandé e eu pedi para s'il ele veut Jésus. se ele queria Jesus. Il m'a dit non, il ne veut Ele pas. diz que ele não quis. Vous savez ce qu'il a dit? E você sabe o que aquele senhor diz? Il a dit qu'il va à l'enfer. Agora ele foi para o inferno. Je lui présentais Jésus, il n'a Eu pas voulu. apresentei ele, Jesus, ele Maintenant, disse, il est parti pour l'enfer. agora ele foi para o inferno. Oui, il allait en enfer Claro que ele foi para o inferno. parce qu'il a refusé Jésus. Porque ele rejeitou Jesus na Et c'est lui qui aura E dans une vie aquele que está numa qui vida n'est pas agréable à que Dieu. não é agradável a Si la mort Deus, arrive, se a morte il va à chegar, l'enfer. ele vai para o inferno. Les années qu'il était chrétien Os anos que ele foi ne va pas crente compter. não será válido. C'est le moment, É o momento. le moment O momento que la respiration coupe, que o respirar que tu corta, passes à l'autre que côté. você passa do outro C'est lado. ce moment, la dernière seconde qui compte. Aquilo era o último. C'est pour ça c'est lui qui a É por isso que aquele que tem le temps de dire je fais o Jésus tempo avant de qu'il dizer, fasse la eu dernière quero respiration. Jesus, antes que ele
diz il o va dans le último a ciel. expirar, ele vai ao céu. Parce qu'il a eu le temps. Porque ele teve o tempo. Mais qui nous dit Mas quem dirá que le jour que la mort arrive, que o dia que a morte on aura chegar, le temps vamos ter o tempo de revenir au pied du de Seigneur? voltar aos pés do C'est Senhor? pour cela qu'on doit être prêt. É por isso que C'est pour devemos cela qu'on amar. doit sacrifier. Devemos Oui, sacrificar. sacrifier Sacrificar nos vies quotidiennes nossas vidas pour de cada passer Dieu dia en premier. para passar Deus em primeiro lugar. Sinon, mes frères et sœurs, Senão, meus nous irmãos, ne verrons pas la gloire de Dieu. não veremos a glória de Deus. Nous devons nous sanctifier tous les jours. Devemos nos santificar todo Nous dia. devons aimer Dieu, Amar a Deus. pas avec nos paroles, Não com nossas palavras, mais à l'intérieur de nous avec nos actes, nos mas attitudes. no nosso interior. Com Notre attitude montre qui on nossa est. atitude que mostra quem somos nós. L'autre jour, j'ai parlé avec mon épouse. Outro dia eu conversava com minha J'ai esposa. dit, regarde une chose. Eu disse, olha só uma coisa. Mes frères et sœurs, je parle. Meus irmãos, eu Je falo. veux votre bien. É porque eu quero o bem de todos vocês. Je dis, le culte commence à 16h. Eu disse, o culto começa às 16 On horas. arrive à 16h30. A gente chega às 16h30. Est-ce que Será que j'arrive toujours 30 minutes en retard de mon que travail? pro meu trabalho eu vou chegar 30 minutos atrasado? Quand j'ai rendez-vous à la préfecture, Quando eu tenho rendezvous na si on prefeitura, me donne 8 heures, se me deram 8 horas o rendezvous, je ne suis pas devant la préfecture e avant eu não 8 heures. estiver diante da Des fois, on passe prefeitura, même la nuit às vezes a gente passa a noite toda de peur de medo d'arriver dans la de file en retard. chegar atrasado na Pour fila. arriver à la préfecture Para à poder 8 heures. chegar e estar 8 horas na Mais comme prefeitura. pour aller adorer Mas Dieu. quando é para adorar a Deus, Ah, si j'arrive à l'heure, j'arrive à ah, l'heure. se eu chegar na hora, eu cheguei, hein? C'est pas grave, Dieu comprend. Não é grave, Deus vai entender, hein? Ah, c'est dimanche, je peux pas y Ah, aller. domingo eu não vou. Parce que Dieu sait, je suis fatigué, je fais Porque toutes choses. Deus sabe, eu sou cansado, eu fiz tanta On coisa. prend ce qu'il y a Dieu pour donner à Satan. Pega o que é de Deus para dar a Satanás. Et on veut E a gente quer être enfant de Dieu. ser filho de Deus. Il n'y a que Dieu pour nous supporter. Só Deus para nos aguentar. C'est pour cela qu'on doit É pleurer por isso que a gente tem que chorar tous les matins au pied de Dieu. todas as manhãs ao pé de Et Deus. chercher à passer Dieu devant, E procurar passar Deus devant toutes choses. diante de todas as coisas. Mes frères et sœurs, Meus de irmãos, nombreuses raisons. On aura toujours de nombreuses raisons muitas desculpas pour ne pas venir à l'église, para não pour vir ne pas aller prier dans le cercle de prière. ao templo, para não orar no círculo de oração. Imaginez, vous les sœurs qui habitaient ici avant mon arrivée. Vocês que moravam aqui antes Quand vous de eu n'avez chegar, pas un lieu pour aller se réunir, quand vous n'avez pas d'église, não vous n'avez pas de missionnaire, quando não havia missionário. tous les jours vous clamez à Dieu. E quantas vezes você clamou a Seigneur, Deus? Senhor, envoie-nous un missionnaire. envia-nos um Seigneur, missionário. envoie-nous un missionnaire. Envia-nos um Seigneur, on a missionário. besoin d'une église. Senhor, necessitamos Ça de uma fait 1 an igreja. que je suis ici avec vous. Faz ano que eu estou aqui. Ça fait 1 an Ano que je suis ici. que eu estou aqui. Cette porte Essa porta va être ouverte. vai estar Il va aberta. continuer ouverte Ela vai continuar à aberta cause de votre présence. por causa de suas presenças. C'est votre présence É as suas qui va presenças faire que cette porte que vai fazer que essa porta reste ouverte. fique aberta. C'est à cause de vos sacrifices Foi por causa de que seus cette porte sacrifícios va continuer que ouverte. essa porta vai continuar aberta. On dit, Seigneur, Nós on dissemos, veut une Senhor, salle à nous. queremos On veut une salle à nous nós queremos templo para pour nós, pouvoir aller prier, aller para louer le Seigneur quand on chorar, louvar o Senhor quando a gente veut. Est-ce quer. qu'on est prêt à avoir une salle? Será que estamos prontos a ter uma sala para nós mesmos? Est-ce qu'on est prêt Será que estamos à prontos avoir une salle à nous? a ter uma sala para nós? Dieu ne nous donne pas une salle parce qu'on n'est pas prêt. Deus nos dá porque nós não estamos prontos. Et ce n'est pas seulement la salle. E não é só Beaucoup a de sala. choses que vous demandez à Dieu. Muitas coisas que Il ne vocês vous les donne pedem, pas parce que vous n'êtes pas prêt à Deus, Ele accueillir não cette vos chose. dá porque vocês não estão prontos para Le receber. Seigneur commence à te O préparer. Senhor está te preparando. Il commence à te préparer. Ele começa a te Ce n'est preparar. pas encore la bénédiction. Não é ainda a
Il te cabeça. prépare. Ele está só te Et dans la preparando. préparation, E só no tu preparar, t'éloignes de Dieu. você se afasta de Deus. Ce n'est pas encore la bénédiction. Ainda nem recebeste Il a te bênção. prépare pour Ele está recevoir só la te bénédiction. preparando para receber a bênção. Et tu t'éloignes. E você se afasta Et dele. tu remplaces Dieu E você substitui par ce Deus que Dieu te donne. pelas coisas que ele mesmo te deu. C'est pas mieux de garder Dieu. Não é melhor guardar Deus Et tu auras la chose en abondance. se você tem a coisa em fartura? Dieu parle avec vous. Deus está falando com Il y en você. a des hommes Existem homens qui s'éloignent de Dieu, que se afastaram qui de ne sont Deus, pas agréables à Dieu que não são agradáveis à a Deus cause de leur femme. por causa de suas esposas. Est-ce que c'est leur femme qui va leur sauver? Será que a esposa deles que vão salvá-los? Des fois, c'est même pas leur femme, Às vezes nem a esposa, c'est leur compagnon. é o companheiro. Il y en a des femmes Existem qui mulheres font la même chose que fazem a mesma coisa. à cause de leur Por compagnon, causa de leur com o mari. marido ou o Ils companheiro, s'éloignent de Dieu. eles se afastam. Tu sacrifies Dieu pour l'homme Você sacrifica Deus por um homem. le jour O que dia tu vas rencontrer que Dieu. você vai se encontrar Quelle face sera ton excuse? Qual será a tua Quelles seront nos excuses à nous tous? Qual será a nossa Parce que chacun va être jugé Porque cada de la um vie de qu'il nós mène ici sur vai cette terre. levar o julgamento do que ele teve na Le vida. livre va ouvert, va être O ouvert. livro vai ser aberto Et tu vas voir e você vai ver ta vie. a sua vida. La Bible nous dit qu'il y a un A Bíblia ange diz que haverá um anjo, que pour há um chaque anjo personne para cada pessoa qui descend que desce et qui monte, e que sobe. qui descend Qui desce, et qui monte. qui sort. Vous savez ce qu'il fait? Você sabe o que ele Il est faz? en train d'amener ta vie Ele pour está écrire levando là-bas. sua vida para ser escrita La lá. vie que tu es en train de vivre ici, E a vida que você está il est en vivendo train aqui, d'écrire là-bas. ele está escrevendo Dans lá le livre. no livro. Le jour que tu vas arriver, No dia que cet você livre va chegar, être ouvert. esse livro vai ser aberto. À quoi ça sert pour nous? E do que serve para nós? De gagner, De ganhar, de vivre à l'abondance de viver em abundância et partir en enfer. e partir ao inferno. L'église, ce n'est pas des vacances. A igreja não é férias, Ce n'est pas pour rencontrer não seulement, é um lugar de mais encontro, c'est pour adorer Dieu. é um lugar de adoração. Je suis chez moi, Eu estou na minha je suis casa, fidèle à Dieu. eu sou fiel a Je suis à Deus. l'église, je suis Eu fidèle estou à na Dieu. igreja, eu sou fiel Je a suis dans la rue, je Deus. suis Eu fidèle estou à na Dieu. rua, eu sou fiel a Je suis en Deus. vacances, je suis Eu fidèle estou à de Dieu. férias, eu sou fiel a Deus. S'il n'y a pas les quatre murs, Mas se não tiver 4 muros, je tombe. eu vou cair. J'ai plus de force. Eu não tenho mais Ce n'est pas les força. quatre murs qui te donnent la force, c'est Não Dieu são lui-même. esses 4 muros que vão te dar força, é Deus Ele mesmo. Nous devons nous E réveiller nós temos que nos acordar pour le peu de temps pelo pouco de tempo d'être agréable. de ser agradável a Deus. Nous devons nous lever Nós temos que nos levantar massivement fortemente, et envahir em massa, cette e ville de invadir Saint-Nazaire. essa cidade de Pour Saint-Nazaire, que la gloire de para que a Dieu glória de qui doit Deus, habiter en nous que deve morar se em nós, manifeste dans cette ville. manifeste nessa cidade, Que la lumière que nous que sommes a luz que nós somos brille sur cette ville. ilumine essa cidade. C'est nous qui doit briller au milieu des ténèbres. Somos nós que temos que brilhar no meio das Ce n'est trevas. pas les ténèbres qui doivent nous Não a envahir. treva que tem nos invadir. Ce n'est pas les ténèbres qui doivent nous Não envahir. a treva que tem que nos invadir. Une petite tentation, Uma tentação bem on ne se pequena. tient pas debout. A gente não consegue se manter de pé. Imaginez si on était à l'époque de Jésus, se a gente tivesse na ou época même à l'époque de Moïse. ou mesmo a época de Moisés. Comme la terre s'ouvre, la Quando bouche et engloutit a ceux qui terra se sont contre Dieu. abria e ela engolia as pessoas que eram contra Deus. Cette terre Essa terra n'allait plus exister. nem existiria Parce qu'il mais. n'allait plus avoir de monde. Porque Personne. não ia ter mais On allait ninguém. tous mourir. A gente ia todo morrer. Il y en a des gens qui disent je voulais être à l'époque de Jésus. Tem gente que diz eu queria estar na época de Jesus. Remercie le Seigneur. Agradeça ao Senhor. Moi je remercie Dieu Eu agradeço de a ne Deus pas être dans cette por não période. estar naquela Parce que época. je n'allais pas être ici. Porque com certeza eu não estou aqui. Quand je refusais Jésus, Quando eu quand je ne voulais pas de Jésus, quando eu não quis je Jesus, n'allais pas être ici. eu não ia estar aqui.
Nous sommes les privilégiés Nós somos d'être dans privilegiados cette époque. de estar nessa época agora. Dieu nous aime Deus nos pour nous ama mettre dans cette époque. para nos colocar nessa época. Je tombe aujourd'hui, Hoje, se eu il cair, me relève. ele me levanta, Mais c'est à moi de prendre la décision. mas é eu que tenho que tomar a Mes frères et decisão. sœurs, Meus irmãos, fais comme Gédéon. faça como Gideão. Dieu n'a pas donné la victoire à Gédéon avec Deus les não 300. deu vitória a Gideão por Parce causa que dos Dieu a 300. voulu seulement donner la victoire. Foi porque ele quis dar a Mais vitória. Gédéon a sacrifié. Mas Gideão sacrificou. Il a fait une grande Ele fez um sacrifice. grande sacrifício. C'est Dieu qui les a livrés dans la main de Dieu pendant 7 ans. Deus que deixou ele na C'est mão pas dos que Satan qui fait tout le temps les choses. Não é Satanás que faz todo o tempo as C'est pas coisas. tout le temps Satan. Dieu permet les choses. Deus permite as coisas. Et des fois, Dieu lui-même, il met la main. E Deus mesmo, ele coloca a mão. Mais pour t'en sortir, Mas para te tu sair, dois revenir à lui. você tem que voltar a Et ele. faire comme Gédéon. E fazer como Et tu auras la Gideão. victoire. E você vai ter Tous tes vitória. ennemis vont tomber par Todos os terre. teus inimigos cairão E tu por vai terra. avancer. E você vai ir adiante. Tout ce qu'on entend de recevoir, Tudo que a gente recebe, Dieu veut nous donner. Deus quer nos dar. Mais il a encore beaucoup de choses pour Mas nous ele donner. tem muitas coisas previstas. Ces choses n'arrivent pas parce que c'est nous qui E tardons essas la main de coisas Dieu. não chegam porque a gente está na mão de Deus. Amen, mes frères. Amém, meus irmãos? Marche avec Jésus veut dire ça. Andar com Jesus quer dizer Marche avec sacrificar. Jésus veut dire Andar com sacrifice. Jesus é se Marche avec Jésus veut dire que sacrificar. je laisse ma É vie. dizer deixar Et minha je mets vida Dieu en e premier. colocar Deus em primeiro Nous ne lugar. pouvons pas donner à Dieu Nós não podemos dar a ce qui Deus ne nous coûte rien. o que não nos custa Si je vais à nada. l'église Se eu vou quand para a je peux, igreja, quando eu puder, ce n'est pas un sacrifice isso agréable não à é um Dieu. sacrifício agradável a Deus. Je dois passer au-delà de ma Eu chair. tenho que passar diante de minha Le carne. jour que ma chair dit E non, no dia que a minha carne diz c'est ce não, jour-là que je vais aller é esse dia que eu à vou l'église pour adorer Dieu. para a igreja adorar a Parce que je Deus. sais que quand je fais le Porque contraire de ma quando chair, eu fizer o contrário da minha carne, je serai agréable à Dieu. eu vou ser agradável a Deus. C'est ça qu'on doit faire. É isso que devemos Les fazer. afflictions, As il y aflições aura toujours, il y aura toujours. vai ter sempre Ça ne va pas finir não vai parar jusqu'à la fin. até o fim. Jésus a dit qu'il est impossible que le scandale n'arrive pas. Que é impossível que o escândalo Mais não malheur par qui le scandale arrive. Maldição por quem chegar o escândalo. Si nous attendons que le scandale finisse, Se você Se nos attendons que les tentations nós esperamos que os escândalos si nous attendons que acabem, les afflictions finissent, que as aflições vão parar, nous sommes trompés. estamos Ça ne enganados. va pas finir. Não vai terminar. Mais Jésus, il est avec nous. Mas Jesus está conosco. Aleluia. Quand Paul a demandé à Dieu la guérison, Paulo pediu a cura. Dieu l'a dit quoi? O que foi que Deus Ma falou? grâce te A suffit. minha graça te Ma basta. grâce te A suffit. minha graça é suficiente. La grâce de Dieu nous suffit. A graça de Deus nos é suficiente. Paul a dit que je suis, Paulo falou que je sois agréable à que Dieu. eu seja agradável a Que Deus. ma vie Que a minha vida, ou ma mort, na vida ou na morte, mais qu'il soit agréable à mas que Dieu. eu seja agradável a Deus. Alors, vie ou de mort, Vida ou on morte, doit être agréable à Dieu. devemos ser agradável a Deus. Amen. Amém? Si Dieu me le permette, Se Deus me permitir, tous les dimanches, todos os domingos, je vais être ici eu vou estar aqui pour vous accueillir. para acolher a você. Tous les dimanches, Todo domingo, je serai ici eu vou estar aqui à 16h. às 16 Pour vous horas accueillir. para vos acolher. Ensemble, E juntos, nous aurons la victoire. nós vamos ter a vitória. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e n'aie irmãs, pas honte não se envergonhe de ce que tu as fait do que você fez. il y a quelques minutes. Alguns instantes, minutos. N'aie pas honte. Não se envergonhe. C'est pour ça qu'il y a Jésus É por isso que existe Jesus, pour nous laver. para nos lavar. Si tu as honte Se aujourd'hui você hoje está de retourner envergonhado au pied du de Père, voltar ao pé do ne Pai, pense même pas au salut. não pense a salvação. Parce qu'il faut surpasser ta chair Porque tem que de passar a pour arriver salvação au salut. para chegar à Qui salvação. n'a jamais péché? Quem nunca Qui n'a jamais fait des choses qui Quem n'est pas nunca bon? fez coisas Mais que não são boas? affrontons-nous le problème Nós devemos enfrentar o avec problema Jésus devant. com Jesus na Et
Et nous allons E vaincre. nós vamos vencer. Amen. Amém? Marche avec Jésus, Andar com c'est une vie de Jesus sacrifice. é uma vida de sacrifício. Autrement, Outra nous ne forma, verrons pas la nós gloire. não veremos a glória de Deus. Levez-vous, mes frères. Levante-se, irmãos. Nous allons prier pour les Nós malades. vamos orar pelos doentes. S'il y a quelqu'un parmi nous malade, Se existe alguém quelle que que soit la doente, maladie, qualquer que seja a doença, si tu peux, mets-toi à genoux. se você puder, ponha-se de joelho. Et les autres restent E debout. os outros fiquem de Et pé. nous allons E clamer nós pour les vamos malades. clamar pelos doentes. Amen. Amém. Glória a Deus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils no Jésus, nome do teu Filho Jesus Cristo. Seigneur, Senhor, Gédéon, Gideão, il n'a pas dit Amen. ele não gloire à disse toi. amém, glória a ti. Mais il a affronté le problème. Mas ele enfrentou os En problemas. ce moment même, Neste momento j'ai mesmo, remis entre tes mains eu coloquei entre tuas tous mãos ceux qui sont malades, todos que estão doentes, tous ceux qui sont malades, mon Dieu. todos que estão doentes, Quelle que soit la maladie, qualquer que seja a doença, mais que ce mal, Seigneur, mas que esse mal sort de leur vie au nom de saia Jésus. de suas vidas no nome Que de ce mal sort Que de la esse vie mal de cette saia da personne. vida desta pessoa. Toi qui es ici, Você que está et aqui tu as une douleur, e você está tu sentindo as uma une maladie, uma doença, quel que soit son nom, qualquer que seja o que seu cette nome, maladie que essa doença sort de toi. saia de Au nom você de Jésus, agora em nome de c'est Jesus. un ordre. É uma ordem. Maladie, je te donne Doença, un eu te ordre. dou uma ordem. Quel que soit ton Qualquer nom, que seja d'où teu que tu nome, viennes, de onde tu au vies, nom de em Jésus, nome de Jesus, sors de la vie de cette sai personne. da vida desta pessoa. Sors de la vie de cette Sai da personne. vida desta pessoa. L'homme n'a pas besoin, O Seigneur, de homem não chirurgie precisa de uma des hommes, cirurgia dos homens. parce que tu es le Porque médecin de tu és os médecins. médicos dos médicos. Arrache cette maladie. Arranca essa Au doença. nom de Jésus, No nome de Jesus. arrache cette Arranca maladie. essa doença. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. celui qui se trouve Aquele que se encontra dans sa maison na sua ou casa. à l'hôpital Ou então avec une hospitalizado. maladie Com uma doença. depuis des années. Depois de Au nom de Jésus, Agora, em nome de Jesus. que cette maladie Que essa doença sort de ton corps. sai de teu corpo. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. sors du corps de Sai cette desse personne. corpo dessa Au pessoa. nom de Jésus, Em nome de Jesus. tous ceux qui se trouvent à l'hôpital Todos que estão ne savent hospitalizados plus quoi e faire não sabem mais o que avec fazer une maladie com uma incurable. doença incurável. Les hommes n'ont plus de Os solution. homens não têm solução. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. sors de cette corps. Sai deste corpo. Sors de cette corps. Sai deste Au corpo. nom de Em Jésus, nome de Jesus. sors de cette corps. Sai deste corpo. Reçois maintenant Receba agora la guérison. a cura. C'est le moment É o momento de dire non de dizer à não Satan. a C'est Satanás. le moment É o momento de prophétiser dans ta vie. profetizar em sua C'est vida. le moment É o momento de dire je suis de guéri. dizer eu estou Au nom curado. de Jésus, Em nome de Jesus. je suis guéri. Eu estou curado. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. toi qui es chez toi, Você que está em sua casa. dans ta maison, Em sua et casa. tu entends assister à E cette você église, está assistindo este culto. lève-toi Te levanta et dis maintenant e diga à agora cette maladie, para essa cette doença, souffrance, para esse sofrimento. qui sort de mon corps. Sai de meu Au corpo. nom de Em Jésus, nome de Jesus. sors de mon corps. Sai de meu Au corpo. nom de Em Jésus, nome de je Jesus. suis guéri. Eu estou curado. Au nom de Em nome de Jésus, Jesus. que toute Que infirmité, toda enfermidade, toute maladie, toda toute doença, douleur toda dor qui est dans ta vie que está em sua vida, depuis des années, depois de muitos qu'il anos, quitte maintenant. que sai agora. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. maladie, Doença, sors de cette corps. sai deste corpo. Cette corps ne Este t'appartient. corpo não te pertence. Sors de cette corps. Sai deste Au corpo. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Si tu as quelqu'un de ta Se famille você tem alguém de sua família qui est peut-être ici, que talvez estar aqui, ou au Brésil, ou au no Brasil, Guyane, ou na Guiana, quel que soit le monde, qualquer que seja o lugar, et qui est malade, e que está doente, pense à lui. pense Et nele agora. commence à déposer E son nom comece maintenant. a colocar o seu nome Dans agora. le nom du Seigneur No Jésus. nome do
Senhor Jesus. et demandez à Dieu E peça a Deus qu'au nom de que Jésus, no nome de qu'il Jesus arrache Ele arranque cette souffrance esse sofrimento dans la vie na vida de cette personne. dessa Au pessoa. nom de Jésus, Em nome de Jesus. je crois Eu creio que Dieu, que Deus, il est capable. Ele é Et capaz. je crois E eu creio qu'en ce moment que même, neste momento, cette douleur, essa cette dor, maladie essa n'est doença plus dans ton corps. não existe mais em seu corpo. Il n'existe plus cette Não douleur existe essa doença mais dans ta vie. em sua Au vida. nom de Em Jésus, nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, je dépose en ce eu quero moment depositar neste la momento vie du frère a vida do Raimundo meu irmão Raimundo Ferreira do Santo Ferreira dos Santos entre tes mains. entre tuas mãos. Seigneur Dieu, Senhor Deus, cet homme este homem, est fidèle à toi. ele é fiel a ti. Il est fidèle à toi, Ele é Seigneur. fiel a ti, Je Senhor. le présente Eu maintenant. quero apresentar agora em tuas mãos. Seigneur Dieu, Senhor Deus, toute maladie toda qui doença existe dans son que corps, existe no corpo qu'il dele, sort maintenant. que sai agora Au nom de Jésus, no nome de Jesus. toute douleur, Toda dor, toute souffrance, todo qu'il sofrimento, quitte son corps que maintenant. abandone seu Au corpo. nom de Jésus, Em nome de tout Jesus. ce qu'il sentait Tudo que ele n'est sentia plus dans son não corps, está mais no seu n'est corpo. plus dans sa vie. Não está mais na vida Quel dele. que soit le nom Quer que seja de o cette nome maladie, dessa doença. au nom de Em Jésus, nome de Jesus. quitte le corps maintenant. Larga esse corpo. Quitte le corps de Larga o Raimundo. corpo de Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. c'est un ordre. É uma ordem. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. mais qu'il retrouve Que ele volte a la ter santé a saúde totale total et e complète. completa. Tu n'es pas un Dieu de misère. Senhor, tu não é um Deus de Tu n'es pas un miséria. Dieu de Tu maladie. não é um Deus de Mais tu es un doença. Dieu de Mas santé. tu és um Deus da Tu saúde. es un Dieu d'abondance. Deus de abundância. Au nom de Em Jésus, nome de que Jesus. cette personne Que essa pessoa retrouve la santé, volte a ter a saúde. retrouve l'abondance Volte a ter abundância dans sa vie. em sua Au vida. nom de Em Jésus, nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, tout ce qui est, Seigneur, todo que é dans ce lieu, deste lugar, ne laisse pas que estão neste lugar, não sortir permita d'ici que eles saiam daqui avec une douleur. com uma dor. Non, mon Dieu. Não, meu Ne Deus. laisse Não, personne não permita quitte ce lieu deixe esse lugar en douleur. com dores. Non, mon Dieu. Não, meu Mais quand il Deus. va dépasser Mas cette quando porte, ele vai sair pelaquela que la porta, santé, que Seigneur, a saúde lui revienne de nouveau. volte a ele Tu n'as novamente. plus besoin, Ele Seigneur, não de necessita l'opération d'homme. cirurgia humana. Oh Jésus, Oh, Jesus. tu es allé à la croix Tu foste até a cruz et tu nous as libérés. e tu nos Tu as libertou. payé le prix Tu pagou o preço de notre vie de à nossa notre vida. place. Em nosso Il n'y a lugar. pas de E maladie não existe qui peut doença résister que pode dans resistir notre vie em encore. nossas vidas. Parce que c'est toi qui vis. Porque é tu que vive. C'est toi qui vis encore. É tu que vives em À nós. partir d'aujourd'hui, E a partir de que agora, cette personne que esta pessoa, reçoit ela receba la liberté. a libertação. Que cette personne Que essa pessoa reçoit la receba délivrance a libertação totale et complète. total e completa. Seigneur Dieu, Senhor Deus, entre tes mains, entre tuas je mãos, dépose eu deposito la vie a vida de cette personne dessa au pessoa. nom de Em Jésus. nome de Jesus. À partir de maintenant, A partir de agora, Senhor, je prie eu oro pour la vie, Seigneur, pela vida familiale familiar de ton peuple, do teu povo. la vie A vida professionnelle de ton profissional peuple, do teu povo. la vie A financière vida de ton financeira peuple. do teu Au povo. nom de Em nome de Jésus, Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, que ton peuple, Do Seigneur, teu commence une nouvelle vie comece uma maintenant nova vida dans ta na présence. sua presença. Reconstituer les familles, Reconstitui as famílias. renouvelle les familles, Renova as famílias. reconstituer, Seigneur, la vie professionnelle de ton peuple, Do teu la vie financière, A Seigneur, vida de financeira ton peuple. do teu Au povo. nom de Em Jésus, nome de Jesus. Seigneur, ne permette pas Deus não que permita cette personne que essa pessoa réveille le matin acorde pela et qu'il n'a manhã pas de pain dans sa e que table. ela não tenha o pão na Je mesa. refuse cela. Eu não aceito
Tu n'es pas un Dieu de Tu misère. não é um Deus de miséria. Tu es un Dieu Tu és um d'abondance. Deus de Que abundância. ton abondance Que a tua abundância se manifeste se dans la manifesta vie de chaque na vida personne. de cada pessoa. Renouvelle, Seigneur, Renovela, Senhor, toutes choses. todas as Le coisas. travail, O trabalho, la vie a financière, vida la financeira, vie a vida familiale. familiar. Et bénis ton E peuple abençoa teu en povo abondance. em abundância. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur Père, Senhor Deus Pai, que tous les projets que todo de projeto ton peuple, do Seigneur, teu povo puissent aller de l'avant. pode passar Dans le adiante. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Que ton projet Que o teu projeto s'accomplisse, se Seigneur, cumpra chaque jour cada dia dans la vie na vida de chacun de de nous. cada Que ton peuple, do Seigneur, teu povo soit prospéré. seja próspero. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Seigneur, Senhor, si ton peuple se o vit, teu povo é si ton abençoado, peuple est dans l'abondance, se o teu povo está na ta maison abundância, ne manquera a pas de tua nourriture. casa não vai faltar de alimento. Oh Seigneur, Oh, meu Pai, il n'y a que toi. só Deus, só Deus. C'est pour cela, mon Dieu, É por je isso dépose la vie eu quero entregar de chaque a personne vida de cada pessoa entre tes mains. entre nós. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, Madame Messima, a irmã Lucimar, qui se trouve, que Seigneur, está lá na Guiana, sois avec elle. esteja com ela. Manifeste ton Manifesta teu pouvoir dans poder sa santé. na sua saúde. Retire tout ce Retira qui n'est pas tudo bon que não está bem dans sa vie. em sua Elle est vida. fidèle à toi, mon Ela Dieu. é fiel a ti. Ne la laisse pas, Seigneur. Não deixe Mais ela. retire toute douleur, Mas tire toda a toute dor, infirmité toda dans enfermidade sa vie. de sua Au vida. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans la vie de la servante, Da irmã Wanda Que é também. d'ici, Senhor. De estar aqui, Senhor. restaure mon Dieu, Restaura sa santé. a sua saúde. Restaure sa santé. Restaure Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Seigneur, elle Senhor, n'a pas besoin, Seigneur, ela não de necessita passer par les chirurgies des de hommes. passar em cirurgia de homem. Tu es capable. Porque tu és capaz. Seigneur, donne-la, Seigneur, la transformation Transformação dans sa santé. na sua Au saúde. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Je crois, Seigneur. Eu creio. Je crois. Eu creio. Je te présente aussi, Seigneur, Eu quero te apresentar também la sœur Christy, a irmã qui Cristi, a eu son bébé, Seigneur. que teve o seu bebê. Merci, Seigneur, Obrigado, pour la vie Senhor, de Christy, pela vida de la vie de Cristi, son bébé, Seigneur, a vida do bebê la vie de dela, son compagnon, a Seigneur. vida do Garde-le, companheiro dela, do Seigneur, lar. protège, Protege, délivre de tout. delivra de todo mal. Donne la force à la Dai a maman força, mãe, et au bébé, Seigneur. e ao bebê. Aide-eux, Seigneur, à Ajuda éduquer cet enfant. a educar Que cet essa enfant criança. puisse grandir Que essa criança possa et qu'il crescer. soit pour toi, E que eles Seigneur, sejam para ti. un moment de joie. Um momento de Au nom alegria. de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Merci, Seigneur, Obrigado pour la vie, Seigneur, pela vida de chaque de personne. cada pessoa. Merci. Obrigado. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém.